A paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Lembrando que nós estamos debaixo do tema do trimestre, o Verbo se fez carne, sob o olhar, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de hoje, a lição de número 5, ela vai ser ministrada nas igrejas no dia 4 de maio de 2025 e traz o tema A Verdade que Liberta. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32, que está escrito assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade prática, o verbo divino, representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Bem, vamos para os objetivos da lição. Primeiro, explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. 2. Descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. 3. Pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Tá bom? Então, nós vamos estar sempre em torno desta palavra liberdade, liberdade, pecado e pecador. Nós, quando pensamos em liberdade, nós já temos a ideia de alguém ou de algo que está preso, tá bem? Que tem cerceado a sua liberdade, o seu direito de ir e de vir. Então, muitas vezes as pessoas falam sobre o direito de ir e de vir. Porém, existe uma forma legal de impedir isto, que é quando você transgride uma determinada lei e você, obviamente, vai ser punido pela lei com o tolher da sua liberdade. Quer dizer, você vai perder a liberdade de ir e de vir, que é um direito constitucional. Porém, desde que nós nos mantenhamos dentro da lei, tá? Nós continuemos dentro da lei. Então, quando falamos de liberdade, vou relembrar, quando falamos de liberdade, estamos falando de algo ou de alguém que está preso, tá bem? No nosso caso, obviamente, nós estamos falando de uma prisão espiritual, porém, os efeitos desta prisão espiritual, elas não se manifestam único e exclusivamente na área espiritual, mas ela vai ter a sua influência também na área, em todas as áreas da natureza humana, tá bem? Em todas as áreas da natureza humana, tanto da alma, quanto da mente, quanto do corpo. Nós sabemos que o pecado, ele afeta toda a natureza humana, todas as áreas da natureza humana, toda a composição do ser humano, do homem. Então, nós vamos analisar a questão de liberdade, de pecado, de aprisionamento, as consequências do pecado, as consequências desta liberdade, quais áreas são afetadas, tanto por um quanto por outro, tanto pelo pecado quanto da libertação. Quem é este libertador? E ele oferece esta liberdade através do quê? De que forma, de que maneira nós vamos estar olhando, analisando tudo isto. Como sempre fazemos, nós vamos separando algumas partes da lição, né? Aqui a parte introdutória, com também a introdução do primeiro tópico. Aqui nós temos as partes mais consideradas por mim importantes, né, na nossa análise. Então está aqui o tópico de número 1, tópico de número 2, tópico de número 3 e as suas referentes, ou as suas partes que eu considerei relevantes para que a gente aprenda, não estou falando aprender como sendo o dominador, o conhecedor de tudo, mas vamos caminhar juntos aí por algumas portas dentro deste corredor chamado salvação, tá bem? Em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós vemos já está no tema, como sempre fazemos, a verdade que liberta. Quer dizer, ela está nos trazendo que a única forma de sermos libertos por estarmos aprisionados em uma cadeia espiritual por causa do pecado, ela só pode acontecer de uma maneira, de uma forma. Não existem outras maneiras, não existe habeas corpus, não existe o jeitinho brasileiro, não existe ser o amigo
de um jurista. Não, só existe um meio desta prisão, só existe um meio de sair dela, de estar livre, de estar liberto, de ser liberto dela, e nós veremos quem é esta verdade que liberta. Então, dentro do texto áureo, nós temos um versículo bastante conhecido, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que esta liberdade, a primeira coisa que nós vemos, né, existe a liberdade lá fora, a liberdade condicional. Nós vemos aqui é uma liberdade assistida, né? Tem a liberdade que, além de assistida condicional, ainda ela vem com um determinado objeto preso ao tornozelo, né? Vamos falar só do tornozelo, já sabemos o que é. Veja que a liberdade que o mundo é, além de ser condicional, ela é uma liberdade que ela vai estar sempre, vamos dizer assim, você estará marcado pelo resto da sua vida, apesar de, né? Ela vai trazer uma determinada marca, apesar de você ter cumprido o tempo exigido ou ser libertado dentro das formas que nós dissemos, porém, não é a liberdade que nós estamos falando. A liberdade que nos é oferecida através das Sagradas Escrituras é uma liberdade que as nossas transgressões, elas são lançadas. Transgressões, elas são lançadas no mar do esquecimento. Veja que a liberdade concedida pelo homem, ou pela justiça mundana, ou pela justiça do homem, perdão, ela sempre vai impor uma condição. Você é liberto, mas você tem uma condição. Você tem que comparecer lá não sei quanto tempo, de quando em vez, para carimbar um determinado documento. Você vai ter que carregar um objeto que vai limitar, é uma liberdade limitada, que é condicionada, que é uma liberdade limitada, porque você estará limitado a uma determinada distância que você pode se locomover, se é que isto pode ser chamado de liberdade, né? Você vai ter aquele objeto preso no seu tornozelo e aquilo vai te dar um espaço de liberdade. Você não pode ir e vir a hora que você quiser ou para onde você quer. Não, até onde esse objeto começa a disparar, começa a apitar e informar que você está fora de uma condição ou de um limite que a justiça te concedeu. Onde você vai, onde você for, esta pessoa ela tem uma marca, seja num documento, numa carteira profissional, ela vai ter um documento que vai sempre lembrar alguém, e até a própria pessoa, de que ele cometeu um determinado crime. Quando nós falamos desta liberdade que o verbo nos dá, é uma liberdade incondicional. Você está liberto de verdade. A partir do momento em que você aceitou genuinamente o pagamento, né, pela sua liberdade, vamos falar assim, aquele que sai sob fiança, no nosso caso, nós estamos saindo do cativeiro por causa do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Ela é uma liberdade incondicional. Você não tem nada que limite a sua locomoção, seu ir e vir. Tá bem? E as suas transgressões, elas não são constantemente lançadas no seu rosto, porque, segundo o profeta Isaías, se eu não me engano, as nossas transgressões, elas são lançadas no mar do esquecimento. Tá bem? E tem-se também a ideia de que o Senhor as lance de costas, quer dizer, para não saber onde elas caíram. Obviamente que nós estamos usando linguagens de figura, o Senhor sabe de todas as coisas. Tá bem? Então, quando falamos de liberdade, vamos entender a liberdade do mundo e a liberdade que Cristo nos dá. Apesar de as nossas transgressões no sistema do mundo nos dar a liberdade, veja, são liberdades condicionais, são de liberdades limitadas, você carrega esta pecha, esta marca de que você é um transgressor, né? E constantemente, além de você ter essa marca, alguns documentos seus vão ser marcados, né? Vão ser carimbados pela sua transgressão. A sua transgressão também é constantemente lançada no seu rosto. Nesse sentido, alguns até voltam por causa destes problemas, alguns até voltam a cometer, né, novamente. São aqueles chamados reincidentes. Por quê?
apesar de toda a aparente liberdade que o mundo dá, muitas coisas, muitas necessidades dessa pessoa não lhe será permitida. Por quê? Ficou a marca, ficou a transgressão, tem o limite, tem a condição, que a liberdade dá, e essas pessoas não conseguem ser inseridas novamente na sociedade. Quando falamos da liberdade em Cristo, nós estamos falando de alguém que as suas transgressões elas são simplesmente apagadas. Se você procurar, se o diabo procurar, se o mundo procurar, se o inimigo procurar as suas transgressões, eles podem até se lembrar delas, mas não irão encontrá-las porque elas foram lavadas, expiadas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta ideia também, na verdade prática, nós vemos que o verbo divino, como nós temos aqui, ele representa a verdade. Que verdade? Porque a verdade é que liberta. A minha mãe sempre me dizia, Maurício, quem fala a verdade não merece castigo. Apesar de que você pode até sofrer por dizer a verdade, mas você está de consciência tranquila. Então ela sempre me dizia, quem diz a verdade não merece castigo. Então veja, esta verdade que se apresenta, ela se manifesta na história. Então nós vemos aqui a encarnação, como nós lemos lá, a encarnação do verbo. Tá? Quando Deus se faz homem e habita entre nós. Como nós falamos, sempre Deus ele tem os seus propósitos no momento de agir. Então, se manifestar quer dizer Deus agora está no meio de nós. O Emanuel está conosco, né? Deus conosco, fazendo o quê? Vamos apagar aqui bem, Emanuel, que quer dizer Deus que emana, Deus conosco. Tá bem? Ele se manifesta na história. Veja que história está com H. Hoje não tem mais, mas antigamente nós tínhamos essa distinção, história com H e história com E, que eram contos de carochinha, vamos dizer assim, fábulas. Né? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele se manifesta na história, quer dizer, a verdade se manifesta na história, o verbo se faz carne e habita no meio de nós, para quê? Para libertar completamente o ser humano, enquanto que o mundo condicionalmente, Deus liberta incondicionalmente o quem? O pecador. Quem é o pecador? É o ser humano transgressor de todas as leis de Deus. A partir do momento em que nós erramos, nós nos tornamos um transgressor. E como sempre dissemos, não há pecadinho, pecado e pecadão, não tem pecado, não existem cores para distinguir pecados, não existe metragem, dimensões, tamanho para descrever o pecado do ser humano. Pecado é pecado. A partir do momento em que nós erramos o alvo, tanto faz uma coisa grotesca aos olhos humanos e também uma simples transgressão pequena diante de Deus é pecado. Pecado é pecado, tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado porque não existe dimensão para o pecado. Um dimensionamento, tá? Uma metragem, uma medida, uma cor para distinguir. Né? Nós temos aí o verde para seguir, o amarelo para ficarmos atentos no trânsito, o vermelho para pararmos. São cores que se apresentam para dar a ideia da ação que você deve tomar. Veja que para o pecado isso não existe. A partir do momento que a Bíblia diz que todos pecaram, em Romanos 3:23, também usando a carta magna, né? E Romanos 6:23, que a carta de soteriologia é a carta escrita aos romanos, nós vamos ver que todos pecaram e carecem. E o salário do pecado é a morte. Então, veja, ele não diz o tipo de pecado, a quantidade do pecado, a cor do pecado. Não, agora eu lembrei de outra coisa. Mas vejam bem, ele fala que o pecado, o simples fato de nós transgredirmos uma lei, já nos dá o direito a esta condenação, ou a nossa liberdade ser cerceada na questão da liberdade espiritual. Aí você pode dizer, então quem vai se salvar? Aí a continuação do capítulo 6:23 de Romanos. Todos pecaram, né? Está em 3:23 aqui. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, quer dizer, o charisma, o presente de Deus,
porque é de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. A partir de que momento? A partir do momento em que nós recebemos esta liberdade em Cristo. Também a partir do momento em que o Senhor, ele quebra as amarras do pecado, ele nos liberta, ele nos lava, ele nos purifica, ele nos perdoa, tá bem? Ele expia o nosso pecado, né? Expiação, já falei bastante sobre isso. São muitos termos que a Bíblia nos apresenta no ato do Senhor Jesus Cristo permitir que o seu sangue seja derramado por nós na sua morte vicária, substitutiva, como um cordeiro pascal, né? Aquele cordeiro que foi oferecido na Páscoa para o perdão da transgressão de todos os judeus e também dos que saíram com eles lá do Egito. Tá bem? Outra coisa interessante é que, veja, dentro da questão deste perdão, por não haver um entendimento correto, o que acontece? Veja que nós temos aqui na introdução a resistência. Algumas pessoas chegam até a citar assim, mas pecou, e agora diz que é salvo. Ah, porque fez isso, fez aquilo, agora é salvo. Ah, mas se é só aceitar Jesus, é uma coisa muito fácil. Quer dizer, tanto de uma forma quanto de outra, o ser humano que não entende esta questão da verdade, da libertação, ele vai resistir. Tá? Seja uma resistência leve, seja uma resistência pesada, seja uma resistência de ideias, seja uma resistência até física, às vezes, né? O ser humano ele não consegue se controlar a partir do momento em que ele se sente no mato sem cachorro, vamos assim dizer, ele não tem como sair, ele não tem como fugir, então ele vai tentar, se sente acuado, ele vai tentar atacar de qualquer jeito. Tá bem? Então ele fala da resistência. Essa resistência, está na introdução da lição, vem por parte de quem? Principalmente dos escribas e fariseus. Tá? Porém, o poder desta mensagem que oferece é a liberdade ao pecador. Tá? Então essa resistência ela tem um porquê. Ela tem um como e tem um porquê. Tá? Por quê? Como? Ela é feita através dos seres humanos que não compreendem. Veja que os judeus são detentores da mensagem de Deus desde o princípio. Yahvé já vem falando com eles desde a chamada em Abraão, no capítulo 12. Porém, por uma compreensão errada, errônea, equivocada da mensagem de Deus, quando esta salvação que eles tanto aguardaram se manifestou, eles simplesmente resistiram à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E também eles se resistiram a esta verdade. E por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Eles resistiram tanto à mensagem quanto o dunamis, quanto ao poder que esta mensagem tem de libertar. Por isso que eu disse que a liberdade, desde o princípio, ela não pode ser de qualquer maneira. Veja que eu falei, não vem por habeas corpus, não vem pelo jeitinho brasileiro, não vem por obras, não vem... A única maneira de nós sermos libertos da corrosão do pecado é o poder de Deus e o poder da sua palavra. Mas o que acontece? A resistência por parte dos seres humanos, agora isso aí não é privilégio só dos judeus, não é privilégio somente dos judeus, mas de todo ser humano que não compreende a mensagem do Senhor, o que ele acontece? Ele vai resistir, ele vai criar uma barreira, ele vai criar... Mas nós vamos ver mais à frente que nada disto aqui adianta. Nada disto aqui adianta, por quê? Porque nada e nem ninguém pode se opor à vontade de Deus. Nada e nem ninguém pode se opor. E a vontade do Senhor é libertar o ser humano. Tá bem? Não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então nós vemos aqui, apesar de toda a resistência aqui não é somente ao Senhor Jesus Cristo. As canetas são novas, tá? Mas também ao quê? Ao poder de Deus, o poder de libertar. O ser humano não consegue acreditar que Deus possa fazer isso. Que o Senhor possa fazer isto. Né? Deixa eu encontrar uma caneta aqui. Que o Senhor possa fazer isto. Então, esta barreira,
né? Ela é tanto física quanto espiritual. E nós precisamos estar sempre pensando, analisando, ponderando, porque muitos até cristãos, dito cristãos e cristãos há muito tempo, eles não conseguem acreditar profundamente na questão da libertação. Sabe por quê? A questão da libertação ela tem muito a ver também com a questão da salvação. Eu só posso acreditar plenamente na doutrina da soteriologia a partir do momento em que eu acredito que as áreas que fazem parte ou que se opõem à salvação, elas foram retiradas da minha vida pelo poder e pela palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento em que eu não consigo conceber esta ideia, a minha questão de salvação está comprometida. Ela está comprometida. E isto também não é a particularidade de meia dúzia daqueles que se dizem cristãos. São muitos cristãos que não conseguem acreditar na sua salvação, que não conseguem acreditar. Tá? A outra resistência. Por que vocês dizem que agora é salvo? Você é salvo. Tá? A outra resistência. Né? Vamos emendando as coisas. Então vejam bem, e isto compromete, vamos voltar à ideia de que compromete a minha salvação. Por quê? A minha salvação ela está atrelada à minha liberdade, ao perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, das marcas que o pecado me trouxe, das condições que o mundo, né, vamos dizer, as limitações e as condições que o pecado exerce sobre a minha vida. E a partir deste momento que eu não consigo acreditar seriamente nesta doutrina, e então eu preciso me preocupar porque a minha salvação está comprometida. A minha salvação está comprometida. Sabe aquele cristão que uma hora ele é salvo, outra hora ele não é, uma hora ele é salvo, outra hora ele não é? Eu não estou falando de uma vez salvo, salvo para sempre. Não é nada disso. Eu estou falando da ideia de que pode também nos limitar na caminhada. Pode nos limitar na caminhada. Então nós vamos no tópico 1, Jesus, a verdade em Jerusalém. Tá? Então nós vamos ver algumas que eu considerei interessante, no tópico 1.1, 1.2 e 1.3, desta ação, desta manifestação em Jerusalém, desta ação da verdade em Jerusalém. Jesus, a verdade em Jerusalém. Então, da Galileia para Jerusalém. Por que esta ideia? Por que eu separei isso aqui? Veja, alguns diziam, vá para Jerusalém. Outros, o Senhor já não ia para Jerusalém, porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo. Ele estava com medo? Ele não podia se livrar? Nós vemos o Senhor Jesus Cristo, ele agindo, ele deixando, vamos dizer assim, no vácuo, muitas e muitas vezes. Uma hora ele saía por baixo do braço, outra hora ele dava uma volta, outra hora. Então Deus tem os seus meios, mas ele simplesmente não queria ir a Jerusalém. Outros já diziam, vá para Jerusalém. Então eu separei aqui como essa verdade se manifesta dentro desta ideia, que Jesus não agia debaixo da influência humana. Tá? É a primeira realidade que nós precisamos também aprender dentro desta verdade. Então, o Senhor não age, ele não atua, ele não opera debaixo da influência humana. O que ele faz? Ele opera segundo a vontade do Pai, vontade de Deus. Tá? Por quê? Nós vemos isto uma vez, duas? Não. Maria e José estão preocupados. Jesus ficou no templo 12 anos, ele disse, estou cuidando dos negócios do meu Pai. Por que vocês estão preocupados? Em Caná da Galileia, Jesus Cristo acabou o vinho. Maria chega em Jesus Cristo e diz, acabou o vinho. Veja que educadamente ele diz, o que eu tenho a ver com isto? O que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo o quê? Veja, eu atuo debaixo da vontade do meu Pai, de Deus. Tá bom? Mas ele diz assim, né? Ela simplesmente olha e diz, faça o que ele manda. Tá? Aquela ideia de pede para a mãe que o filho é obrigado a fazer, está errado também. Por quê? Deus não age, o Senhor Jesus Cristo não vai agir, ele não vai fazer nada sob a influência humana. Deus faz a sua vontade que é soberana, está sobre todos. Nós vemos isso constantemente, mas é interessante nós lembrarmos dentro da nossa análise para não ficar uma coisa que parece perseguição, parece você está difamando, nada disso. Veja, então a ação de Cristo, ela não está limitada à influência do ser humano,
tá? Não tem influência humana. Faz isso, faz aquilo e Deus vai fazer. Pede à mãe que o filho obedece. Não, ainda também não. Tá? Apesar de Jesus Cristo ter sido um filho muito obediente aos seus pais, ter tido a sua infância, veja, mas dentro do propósito divino de salvação, da sua exposição como Deus, 100% homem, na sua encarnação, o Verbo se faz carne, ele está debaixo da vontade de Deus. Debaixo da vontade de Deus. Então, nós temos o ponto de número 1, da Galileia para Jerusalém. Então, a ideia é essa aqui, tá vendo? O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus, tá? Mas alguns diziam vão, outros diziam não vai, outros diziam vai. Mas veja que o Senhor primeiro, então nós temos o entendimento dentro da libertação que a ação de Deus, ela não está ligada à vontade do homem. Agora, a vontade do homem deve estar atrelada à soberana vontade de Deus. E Jesus Cristo, como homem, né, na sua encarnação, ele se coloca debaixo da vontade de Deus e ele vai agir segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade. Então, um fato interessante. Se fosse assim, muitos iam dizer, não, este não merece ser salvo, este merece, esse não merece ir para o céu, e Deus iria agir segundo a vontade deles. Então, nem homens do presente, nem os santos do passado, nem os profetas ou dos santos da era de Cristo, ou os contemporâneos do Senhor Jesus Cristo, nem os profetas do passado, do Antigo Testamento, têm qualquer influência na vontade de Deus e na operação de Deus. Se assim fosse, muitos de nós estaríamos fora, ou todos nós estaríamos fora, porque o Senhor não teria nem como agir, porque são tantas opiniões, tantos palpites, tantas vontades sendo expostas que iria confundir. Tá bom? Ponto de número 1, 2, a verdade na festa dos tabernáculos, né? Veja, o interessante também aqui, eu separei dentro de toda o tópico é interessante, né? Toda esta perícope, o 2, o tópico de número 2, veja que o Senhor, ele comparece à festa, assim como em todas as festas, e o que acontecia? Cada um dos lugares em que ele aparece, as pessoas têm o quê? Tem um tipo de visão, um tipo de pensamento, de consideração. Mas o Senhor conhecia a natureza dos seres humanos. Consequentemente, ele conhece o quê? Os seus pensamentos. Tá? Quando nós falamos que nós somos conhecidos por Deus de dentro para fora e de fora para dentro, eu estou dizendo que o Senhor conhece a natureza do ser humano. Conhecendo a natureza do ser humano, conhecendo o coração do homem, que segundo o Senhor diz a Noé, é mau desde a sua meninice, né? Desde a mais tenra idade, o coração do homem é mau. Então, ele sabe o que o povo está pensando dele. Alguns diziam que ele era o grande profeta, outros diziam que ele... Mas, eu expus em outra aula, não quero ser repetitivo, sempre a questão de Deus é saber, é conhecer o coração de quem? Dos seus discípulos, dos seus servos. E uma coisa, discípulos, uma coisa é o que o povo do mundo acha. Lembra que eu falei tudo aqui, ó, marcado, condição, tornozelo, expiação, transgressão, tudo. Uma coisa é o que o povo pensa das ações de Deus. A outra é o que nós pensamos. Tá? E aqui o nosso pensar não pode ser uma axiologia, tem que ser uma certeza. Por quê? Veja, o Senhor conhecendo o coração, a natureza dos homens que estavam ali ao seu redor, seja na festa dos tabernáculos, em Caná da Galileia e em tantos outros lugares em que o Senhor se apresentou, se manifestou, esteve no meio deles, o Senhor sempre olhou para o quê? Para a natureza do ser humano. E o Senhor olha isso para nós também. Veja que há uma preocupação no que o mundo pensa. Mas a preocupação maior é o que nós pensamos de Cristo. Sabe? O que nós pensamos de Cristo. Veja, Pedro, depois de 3 anos andando com o Senhor, ele vai se assentar, se não me engano, no capítulo 26 de Mateus, ele vai se assentar à beira de uma fogueira e ele vai negar o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes.
Tá? Então veja que a natureza de Pedro ainda não havia sido completamente transformada. Apesar dele ter sido convencido, ele muitas vezes expôs que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus na Terra, mas nos momentos mais difíceis ele mostra ainda sua verdadeira natureza. Depois do Pentecostes, nós vamos ver um Cefas transformado, um Pedro totalmente transformado, um homem que se recusa a fugir da morte, mas que ainda escolhe o jeito de morrer. Tá bem? Então nós vamos ver que o Senhor, conhecendo a natureza do homem, a liberdade vem através do quê? Da transformação dessa natureza. Tá? Antes da transformação, um Pedro que nega. Depois da transformação, um Pedro que se entrega pela vontade de Deus. E aí sim ele vai dizer, se for necessário morrer, eu vou morrer. E ele vai mesmo, e ele morre crucificado de ponta cabeça. Tá? A pedido dele. Então vejam bem, como estão os nossos pensamentos? Qual é a noção que nós temos de Cristo na nossa vida? Qual a dimensão que nós fazemos da obra libertadora de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida pecadora, na nossa natureza pecaminosa, na nossa natureza corrompida, destruída? Então o Senhor conhece. Tá? Outra coisa que nós precisamos então gravar, para finalizar o ponto número 2, é que nós somos conhecidos de Deus. O Senhor, tendo em vista esta realidade, o Senhor conhece os que são seus. Tá? Então, se nós somos dele, o Senhor nos conhece. Se ele nos conhece, ele conhece o mais íntimo da nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa natureza. Tá bem? O ponto 2.3, ponto 1.3, né? Vivendo na verdade, quer dizer, você constituindo o seu padrão de vida, o seu comportamento baseado na verdade. Isso não é só uma ideia, mas é você pôr em prática no diário, no dia a dia, na sua convivência, na sua familiaridade, na sua comunhão com os demais. Ela deve estar baseada no quê? Na verdade, vivendo a verdade. Tá? E o escritor, no ponto número 3, né, que é o nosso querido pastor Heleno A. Cabral, me perdoe não ter citado desde o princípio, o escritor ele nos ensina desta maneira, por isto. Então, toda vez que nós lemos por isto, por causa disto, por esta causa, tem um motivo. Toda vez que nós temos diante de nós este início, então tem um motivo. Por isso o quê? Por causa de todas estas coisas, de todos os tópicos que nós estudamos, 1, 2 e 3, né? Por isso, ele nos convoca. Por isto o quê? Vamos lá para a ideia principal. Cumprir a vontade era necessário para entender a verdade revelada sobre o Pai. Então, por tudo isto que a lição já está nos trazendo, ele nos convida não só a conhecer, tá? Mas a viver. Quando eu falo de viver, eu estou falando de um modo de vida, de um padrão cotidiano, tá? De uma forma, de um comportamento. A minha vida tem que ser modelo. Então não é só conhecer, mas viver aquilo que você conhece. É colocar em prática. Tá bem? Vamos colocar aqui, prática. É praticar tudo aquilo que você está aprendendo. Tá bem? Por isso que Tiago diz que nós não podemos ser somente ouvintes esquecidos, mas praticantes desta verdade. Praticantes desta verdade. Quer dizer que a nossa vida deve ser o quê? Uma expressão da verdade. Tudo aquilo que vamos fazer, tudo apesar de vivermos num mundo corrompido, um mundo que está em trevas. Pedro diz que nós devemos reluzir como astros em meio a um mundo caótico que está em trevas, que está perdido em tinieblas. Nós precisamos praticar, quer dizer, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Tá? Então, não só conhecer, mas também viver. Não é só esconder no coração, né? Escondi a tua palavra no meu coração. Tem um complemento. Qual é o complemento? Para não pecar contra ti. Então, esse complemento é a prática. Então, eu escondo a palavra no meu coração e eu vou praticá-la. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Para não pecar contra o Senhor. Então, nós tivemos aqui diante de nós o tópico de número 1. Tá bem? Que está aqui, difícil, né? A mão ocupada. Jesus, a verdade em Jerusalém. Então, a verdade em Jerusalém, ele não age sob influência dos homens,
tá? Ele age segundo a vontade soberana de Deus. Ele nos conhece, tá? Não somente pelo nome, Maurício, mas ele conhece a minha natureza, ele conhece o meu interior, ele conhece o meu coração, ele me conhece e ele, obviamente, sabe o que está. Porque muitas vezes nós apresentamos aos homens muitas aparências, mas a verdadeira natureza só quem conhece é Deus. Só quem conhece é Deus. E é um ponto que nós precisamos nos preocupar, porque nós conseguimos até ludibriar os homens, conseguimos até ludibriar os mais próximos que estão de nós, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Tão sério isto, que o apóstolo São Paulo diz o quê? Ou o apóstolo Paulo diz, ele vai dizer o quê? Aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Por quê? Porque nós não podemos brincar com Deus, porque o Senhor nos conhece. Por tudo isto, o que eu tenho que fazer? Não só conhecer a verdade, mas principalmente praticar a verdade. Praticar, ainda que as minhas atitudes dentro da verdade podem me trazer algum tipo de prejuízo, eu tenho que me manter nela. Eu posso perder amigos, familiares, eu posso perder emprego, eu posso perder até a liberdade, vamos falar aqui, a liberdade humana, mas eu nunca posso deixar de viver a verdade. Tem que fazer parte da minha vida, ainda que eu corra riscos, né? Como cantava a nossa irmã, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Aleluia. Então não é só conhecer, mas é viver, é praticar. Tá? E não é só praticar para os outros verem, aqui na frente do celular, ou num canal, ou nisto, ou no púlpito da igreja. É no dia a dia, todos os dias, e principalmente quando a nossa liberdade física, ela corre risco. Eu tenho que me manter na verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ponto de número 2, tópico de número 2, está escrito assim: Jesus, a verdade, diante dos escribas e fariseus. Então, a partir do momento que eu estou lá fora, por que a minha liberdade ela está em risco? Porque diante de mim, assim como na cadeira de Moisés, estão os escribas e fariseus. Quer dizer, aqueles que têm a aparência de que são santos. Lá no Apocalipse, o Senhor disse assim, que têm aparência de santos, mas são, na verdade, sinagogas de Satanás. E isto não está só fora das quatro paredes, para trás da placa denominacional. Muitas vezes está dentro das quatro paredes e debaixo da mesma placa denominacional que nós professamos. Então, é neste momento que a verdade ela é feita o quê? Ela é posta à prova. Então, Jesus Cristo foi posto à prova pelos escribas e fariseus, pelos líderes judeus. E a verdade sempre vai ser posta à prova. E nós também. Veja, o mundo vai nos provar, tá? O mundo vai nos tentar. O mundo vai nos provocar para ver se nós estamos vivendo a verdade. Tá? Então, Jesus Cristo ele se coloca como a verdade, ele está aqui no ponto 1, mas no ponto de número 2, aqui os líderes judeus já vêm para cima com paus e pedras, literalmente. Algumas vezes, literalmente, com paus e pedras. Por quê? Porque o mundo vai nos provar. Tá? Ele vai nos provar, ele vai nos tentar, ele vai nos provocar. Ele vai ver se nós somos tudo isso mesmo que nós falamos. E é neste ponto, quando eu não tenho certeza daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou falando, é que eu vou fazer o quê? Eu vou recuar, eu vou temer, eu vou cair, e isto vai, vou repetir novamente, isto vai, vamos dizer assim, surtir uma certa zombaria ao nome de Cristo. O mundo vai zombar, dizer que era tanta coisa, agora que apertou o calo dele, ele fugiu, ele bateu em retirada, ele pediu desculpas. Veja, a partir do momento que eu tenho certeza que eu estou falando da verdade, eu me lembro de uma certa feita que eu estava pregando, no início do meu ministério, eu estava pregando, e eu, num determinado momento, ou foi no fim da mensagem, eu quis me desculpar daquilo que eu havia pregado. E para quem acredita em profecias, em revelações, em irmãos e irmãs, que são ferramentas, eu acredito piamente, né, em todos os dons do Espírito Santo, desde que não haja meninice, e o Senhor coloca de pé uma irmã,
e diz assim: você nunca mais você vai pedir perdão ou desculpa daquilo que eu coloquei nos seus lábios para falar. Mais ou menos assim. Tá? Eu estou parafraseando fazem muitos anos. E a partir daquele momento eu parei com esse costume, porque na realidade foi uma palavra um pouco mais, como se diz hoje, um pouco mais pesada. E eu, na intenção de ficar bem com os demais, eu fui tentar me desculpar. Só que a partir do momento em que eu tento me desculpar, eu estou negando a verdade. Quando foi posta a prova, quer dizer, aquilo que eu estava pregando, eu mesmo recuei a partir do momento em que eu fui pedir desculpas do que eu havia pregado. E o Senhor disse através do seu vaso: desculpa se você não acredita, o problema é teu. Mas disse assim: nunca mais você vai fazer isso, porque a palavra é minha, eu te dei para pregar. Não sei, se você não acreditar, o problema é seu também. Eu não estou nem aí. E se me pôr a verdade à prova, eu vou sempre continuar com o pé junto. Aqui, ó. Entendeu? Vou me manter na minha posição. Não tenho que pedir desculpa. A palavra é de Deus. Tá? Como eu sempre digo, é o remédio. Ou é preventivo ou é curativo. E o que há de cura e o que aperta segura. Tá bem? Então nós vemos aqui, no ponto de número 2, agora 2:1, a verdade no episódio da mulher adúltera. Tá? Então nós vemos que ela foi a verdade foi posta à prova. Mas veja que existiam muitas falhas nesta acusação, nesta prova. Lembra que no início que eu falei da lei dos homens? Faltou o parceiro dela, faltou coerência, faltou prova, faltou um monte de coisa. Então não foi muito difícil do Senhor derrubar esta provocação, né? Porque o Senhor apresentou provas cabais, né? Ele apresentou fatos. Ele disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E foi todo mundo embora. Vê que o debate não durou, acho que não durou 10 minutos. Tá bem? Então nós vemos que a verdade ela vai ser posta à prova. E a partir desse momento nós temos que ter o quê? Nós temos que ter fatos. Fatos. E como vamos ter fatos na nossa vida? Tá? A partir do momento em que nós colocamos em prática esta verdade. Não é só conhecer, por isto, não é só conhecer, mas praticar. 2, do ponto Jesus, a verdade diante dos escribãos e fariseus, o ponto 2, Jesus, a verdade revelada. Tá bem? Então, a partir do momento em que agora o Senhor Jesus está expondo a sua palavra, tá? Ele começa a demonstrar que não é uma verdade genérica. Tá? Se bem que esses dias tentaram explicar a questão do remédio genérico e daquele que vem com a marca da fábrica. Tá? Aqui é uma outra situação. Tá bem? Não se trata de um caminho qualquer, de uma verdade genérica. Por quê? Por quê? Veja, por quê? O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Então, veja, vamos separar aqui em 2. Pronto, primeiro, independente do grau de resistência. Isso pode ser resistência humana, pode ser resistência espiritual, qualquer tipo de resistência. Veja, nós temos aqui os líderes judeus. Tá? Eles vêm e colocam as suas suposições. Eu vou colocar as suas, como é que chama? Né? Teses, não, as suas suposições, as suas, como é que eles falam lá? Esqueci. Mas, veja, independente do grau aqui agora, da magnitude da resistência que é exposta, nada, e eu acrescento aqui nada, e nem ninguém, nem homem, nem espírito, ninguém consegue obstruir a verdade de Jesus Cristo. Veja, todas as vezes, por mais que eles lutavam contra, o que acontecia? O sentido era inverso. O efeito surtido era o contrário. Eles queriam zombar de Cristo e da sua mensagem, mas o que eles conseguiam? Acrescentar o número das pessoas que passavam a crer na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós falamos das grandes perseguições que a igreja sofreu no decorrer da sua história. Então, qual era? Aniquilar, amedrontar, destruir, paralisar a igreja. Mas o inverso era o que acontecia. Cada gota que caía, cada sangue, né, como dizia a cantora Mara Lima, falando sobre os missões,
cada gota de sangue que caía, em qualquer solo, em qualquer tempo da história, em qualquer era, o que acontecia? Era um novo cristão, ou novos cristãos que surgiam. Tá? Então você vai ver que, independente do grau da resistência, esse grau de resistência pode chegar até o martírio. É o grau maior, vamos dizer assim, que o ser humano pode suportar. Vai lá, o martírio. Ninguém consegue obstruir a vida. No caso de Jesus, foi a cruz. Tá? A cruz, o que ela fez? Ela só corroborou com a mensagem de Cristo. Ela só chancelou, só deu garantias de que a mensagem e a vida do Senhor Jesus Cristo era verdade. Era verdade. Então, veja, independente do grau, ainda que seja um martírio, Paulo diz, vocês não sofreram nem ao sangue ainda. Né? Vamos devagar. Mas ele diz aqui, o grau de resistência da parte de fora, ainda que seja isso aqui, nada, nem ninguém consegue obstruir a verdade de Jesus Cristo. Veja que na cruz ele diz, e quando eu for levantado, atrairei a muitos. Então, qual que era tentar amedrontar, assustar, parar os discípulos, parar a igreja? Pelo contrário, aumentou o número. E vamos nos lembrar novamente de Pedro, que na primeira pregação, após, na continuação, se Jesus Cristo disse, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então, depois da efusão, no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver, na primeira mensagem do homem que negou Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar, agora na sua primeira pregação, após o batismo com o Espírito Santo, nós temos aí mais de 3.000 almas se convertendo e louvado seja o nosso Deus. Então, nada nem ninguém, independente do grau de resistência, nada nem ninguém pode obstruir a verdade, tá bem? E Jesus Cristo, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. João 17:17, e conhecereis a verdade. Mentira. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá bom? E conhecereis a verdade, 8:32, que nós já citamos. Beleza? Então vamos mais adiante. 2:3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Quando nós vemos todo este embate, o que nós chegamos à conclusão? É que o mundo carece do entendimento da verdade. São duas palavras, carecer e única, eu gostaria de destacar para nós irmos para o terceiro e último tópico. Tá bem? Qual é a realidade? Qual é o ponto? Qual a conclusão que nós chegamos? É que o mundo precisa. Mas ele não precisa. Mas ele precisa entender a verdade. Lembra que eu disse no princípio que muitas pessoas eles vão usar argumentos, resistir. Por quê? Porque eles não entendem a mensagem, eles não conseguem compreender. Por mais simples, até que você desenhe, eles não vão conseguir entender como pode um pecador ser perdoado, como pode uma pessoa tão desprezível ser amada, como pode um povo tão perdido fazer com que um Deus se encarne e morra, entregue a sua vida na cruz do Calvário e ressuscite ao terceiro dia e ainda diz assim, daqui uns dias eu volto para buscar vocês. Isso é inconcebível ao ser humano, a mente humana não consegue. Ela não consegue chegar a este entendimento. Esse entendimento, ele só vem através do quê? Da revelação do Espírito Santo. Se nós não tivermos, agora eu preciso, do Espírito Santo, eu preciso, às vezes, controlar as ênfases que eu dou, Então, vejam bem, isso aqui é inconcebível para o ser humano. Como pode um Deus, aleluia, deixar o seu trono e vir para cá por causa de um povo desprezível, pecador? Mas ele vem. Ele veio, ele fez a sua obra redentora, ele cumpriu toda a justiça, foi e fez o quê? Onde que eu usei aqui Atos dos Apóstolos. Se eu não for, ele não vem. Ele foi e enviou o Espírito Santo. Eis que vos enviarei outro Consolador. Esse Espírito Santo, o que ele vem fazer? Ele vai nos dar entendimento, ele vai fazer-nos chegar à compreensão, ele vai nos chegar entrar nessa dimensão sobrenatural, vamos assim dizer, que o homem natural, que o homem carnal, ele não entende. Ele não entende. Ele só vai entender a partir do momento em que ele passa a experimentar estas realidades na vida dele.
E também a entender que esta verdade é única, não existem várias verdades, não existe relativismo. Tá? Essa ideia do relativismo, de que a verdade pode ser verdade para mim, para outro não, que aqui ela é, outra não é, a Bíblia é a palavra de Deus aqui e lá não, né? Só me lembrando do tempo. Mas, a partir do momento em que nós somos imbuídos, mergulhados na pessoa bendita do Espírito Santo, tá? Sem nos esquecermos da personalidade, muitas vezes nós falamos do poder, nós também como persona, como uma pessoa, terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus, Espírito Santo, ele vai nos revelar que esta verdade, qual verdade? Eu sou a verdade e a vida, Jesus Cristo, ela é única. Sabe, não existe outra verdade, não existem outras verdades, não existem outros caminhos. E esse entendimento ele só pode ser colocado em nossa mente tacanha, na nossa mente humana, muito limitada, através do Espírito Santo. É ele quem vai nos revelar, porque é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tá? Eu só coloquei a questão aqui de pessoa, da personalidade do Espírito Santo, porque muitas vezes nós nos esquecemos, né? Falamos só do poder, falamos como pentecostais que somos, mas nos esquecemos da personalidade, suas características, sua obra, né? a sua natureza. Precisamos voltar a esta doutrina maravilhosa do Espírito Santo, né? da pneumatologia ou da paracletologia, não sei que escola você vai estudar, nós temos essas duas denominações, pneumatologia, né, de pneuma, de ar, de espírito, e também da paracleto, do outro ajudador, enviarei outro ajudador, outro paracleto, paracletologia, tá bom? E, então vamos deixar isso para a teologia sistemática. Terceiro e último, né, aqui nós precisamos nos lembrar sempre, né? Eu estou relendo aquela revista dos adolescentes que eu falei, dos juvenis que eu falei para guardar, e eu estou relendo ela. Relendo novamente fica difícil. Eu estou relendo aquela lição, porque, veja, os sofismas, né? as ideologias, os pensamentos, então nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. A revista também dos adultos, do trimestre passado, também está aqui guardada, está ali do lado junto com as novas, para a gente continuar sempre nos lembrando de algumas realidades que nós aprendemos. 3 e último, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Então nós vemos a primeira ideia está em 3:1, a verdade que liberta. Veja, a partir do momento que nós falamos de alguém que foi liberto, nós estamos falando que a sua salvação está garantida. Tá? Mas não estamos com a ideia de salvo uma vez, salvo para sempre. Se ele realmente permanecer em Jesus, porque é uma realidade. Ora, se a vara que está na videira, ela não produz, ela é queimada e lançada no fogo, imagina se ela não permanecer em Cristo Jesus. Ora, eu preciso, aquele que permanecer até o fim será salvo. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É a ideia bíblica. Não adianta as pessoas disserem, não, aceitei, levantei a mão uma vez para Jesus, eu estou salvo para sempre. Não, tem a ideia de permanecer em Cristo. É você está ajudando Jesus a te salvar? Não, você está mantendo uma condição. Você está mantendo uma condição, que é a condição de salvo. Veja, a salvação é incondicional? Em parte, sim. Por quê? Eu não posso fazer nada para ser salvo, eu não posso ajudar Jesus a me salvar, eu não posso entrar com nenhum tipo de sacrifício humano para ser salvo. Fato. Porém, a partir do momento em que Cristo entra na minha vida, tem a condição de me permanecer fiel a Deus. Ora, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, precioso Jesus. Quer dizer, a fidelidade. É a mesma coisa de um casamento. Existe casamento que resista à infidelidade? Por mais que se ame? É lógico que não. 1, 2 vezes, mas 3 já não dá. Então, se as nossas instituições terrenas, elas não subsistem se não houver uma permanência, uma fidelidade, o que se dirá servindo a Deus? Tá? Senão, Deus ele não está praticando justiça. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, nós vemos muitas vezes
em figuras, as pessoas que entram nas bodas estão com a veste manchada, estão com vestes diferentes das vestes da cerimônia a serem realizadas, elas são convidadas por livre e espontânea força a se retirarem. Tá bem? 3.2, vamos mais adiante. 3.2, o que nós temos no ponto, no subtópico de número 2, da parte 3, diz aqui o que é a verdade. Tá? O que é? É aqui onde a teologia liberal, ou liberalismo teológico, ele entra com a questão da relatividade. Tá? Para perguntar o que é a verdade. Vamos filosofar. Então vamos. Quando a verdade é verdade? Ou quando a verdade é verdadeira? Primeiro, liberta. Nós estamos falando desde o princípio. Liberdade. Quando você realmente experimenta a verdade, você tem a sua vida liberta. Tanto a sua vida espiritual, quanto a sua vida física. Lembra que eu falei que o pecado ele vai afetar as 3 áreas da natureza humana? Tá bem? Aqui a mente, a alma e o corpo. Vai afetar. A liberdade do mesmo jeito. Mente sã, a alma agora está em paz com Deus e o corpo sofre também até curas a partir do momento em que o pecado é retirado da sua vida. Tudo isso nós vamos ter em Romanos capítulo 5, quando nós alcançamos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Tá? Então me pergunta, o que é liberdade? Então o que é a verdade? Primeiro, a verdade liberta. Ela vai te tirar das prisões espirituais, no caso nós estamos falando. Porém, eu já disse que os efeitos desta prisão, elas não são só espirituais, mas elas são físicas também. Tá? Afeta a nossa mente, afeta a nossa alma e afeta o nosso corpo. Tá bem? Segundo, quando a verdade é verdadeira, ela transforma a pessoa. Tudo aquilo que nós fazíamos debaixo do peso do pecado, agora nós não vamos fazer mais. Por quê? Deus forma, o diabo deforma o mundo e Jesus Cristo transforma. Tá? É parecido com a regeneração. Porque aqui não é só uma transformação, mas aqui também é uma nova vida, uma novidade de vida, uma vida nova. Tá bom? Como Paulo falou aos Coríntios. Quando Paulo falou aos Coríntios, no capítulo 5, versículo, se não me engano, versículo 17. Tá? Nova criatura. Você recebe nova vida. Você é uma criatura nova. Tá? E aqui a questão de transformar, restaura caráter, restaura tudo aquilo que nós apresentamos diante dos homens. Tá bem? 3.2. O que é a verdade, então? Veja, se você não reconhecer a verdade nesses 3 pontos, ou você não quer entender, ou nós vamos ter que desenhar depois no final. Tá? Eu acho que nós não vamos precisar chegar a isso. Terceiro e último, verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. E o que ele fala de verdadeiramente livres? É quando a natureza do homem é transformada. Nós estamos falando isso desde o princípio. Segunda realidade, dentro dessa questão do ponto 3.3, do verdadeiramente livres. Segundo, toda a humanidade está cativa, excetuando Jesus Cristo, que pisou como homem, a verdade encarnada. Todos os seres humanos de Adão até hoje estão cativos. E os que não estão cativos é porque foram libertos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Outra realidade desta libertação: o inimigo não pode influenciar a vida de quem é liberto. Tá? De quem é verdadeira liberdade, verdadeiramente livres. O diabo não exerce influência sobre a vida deste. Ele pode até tentar, e a Bíblia diz que, se possível fosse, ele enganaria até os... se possível, ele enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Por quê? Porque foram verdadeiramente livres, verdadeiramente libertos. E esta libertação, esta verdadeira, como ele diz aqui, o escritor verdadeiramente livres, está ligada a quê?
a nossa semelhança. Lembra que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Quando o pecado entra, este aprisionamento, o que nós perdemos? Nós éramos praticamente iguais a Deus. No tempo da inocência, vamos dizer assim. Então nós perdemos a semelhança de Deus. Agora, a libertação ela vai devolver parte desta semelhança. Lógico que excetuando as partes que são incomunicáveis de Deus, que eu esqueci o termo agora, tá? A onipotência, a onisciência, a onipresença, nos demais, quando somos libertos, veja, sede santos, Deus é santo, e eu posso ser santo. Então, esta semelhança com Ele, ela vai ser restabelecida, porque o pecador agora vai voltar, ele vai santificar a sua vida. E assim, muitas outras áreas, para nós não delongarmos demais a ideia. Eu espero que vocês tenham compreendido a ideia, o ponto central que nós queremos. Tá bem? Chegamos ao fim, então, da lição de número 5, a verdade que liberta. Nós temos um ponto de partida aqui, um pontapé inicial. Nós vemos que a verdade ela não age sob influência humana, independe dela. Tá? Nós vemos que a verdade conhece a nossa verdade, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa natureza. Por causa de tudo isso, nós precisamos não somente conhecer, mas praticarmos a verdade. Isso tem que fazer parte da nossa vida. E vamos para o ponto de número 2. Quando ela for posta à prova, nós vamos fazer o quê? Quando o mundo provar, tentar, provocar, nós vamos nos manter firmes, assim como o Senhor Jesus Cristo foi tentado pelos líderes judeus, e ele só disse uma palavra: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foi todo mundo embora. A mulher disse obrigado, ele disse obrigado, não vai, não peques mais, está tudo certo. Vamos estar tudo resolvido. Continue, permaneça em Cristo Jesus, continue em mim. Então, independente do grau de resistência, ainda que chegue até o martírio, nada consegue obstruir. No caso de Jesus Cristo, eu disse que foi a cruz, nada conseguiu parar a verdade que é Jesus Cristo de Nazaré. Tá bem? No ponto de número 3, nós vemos que o mundo carece, é por causa deste debate, por quê? Porque o mundo pede por salvação, só que ele não entende. Não entendendo, ele não aceita a única verdade que pode salvá-lo. Através do Espírito Santo, ele consegue chegar a este entendimento. Do quê? Da liberdade. Essa liberdade ela está garantida quando nós realmente permanecermos em Cristo Jesus. Tá? Então a ideia, vou repetir, a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, não cabe aqui. Pode caber em outro lugar. Tá bem? Então nós vamos manter a fidelidade ao Senhor. Não estou ajudando a Deus me salvar, eu estou me mantendo fiel àquele que me salvou. Tá? O que é a verdade? A verdade liberta, restaura, regenera. Nós expusemos aqui. E a conclusão da regeneração, a nova vida. A última, terceira natureza, nós temos duas realidades de quem está fora: a verdadeira natureza do ser humano, que é uma natureza totalmente corrompida pelo pecado, e que toda a humanidade está cativa. Cativa o quê? Nas cadeias do pecado. Como que ele pode ser liberto? Em Cristo Jesus. A partir deste momento, o inimigo não oferece, não exerce mais influência nenhuma sobre a vida dele, porque ele está debaixo das poderosas mãos de Deus, e esta restauração, esta verdadeira liberdade, como está no último ponto, está ligada ao quê? À semelhança, a nossa semelhança com ele. Nós agora buscamos estar mais perto de Cristo e sendo seus imitadores, como Paulo nos ensinou em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 1. Amém? Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.